Você já percebeu que algumas coisas na sua vida estão mudando de uma forma quase mágica? Sabe aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer, mas você não consegue explicar exatamente o quê? Se você é de Leão ou tem esse signo forte no seu mapa astral, eu tenho uma notícia incrível para você. A fase mais próspera da sua vida está batendo na sua porta neste exato momento. E não, isso não é apenas mais uma previsão genérica do zodíaco. Estou falando de sinais reais, concretos, que o universo está enviando para você agora mesmo, indicando que dias de abundância, reconhecimento e realização estão chegando com tudo na sua vida. Imagine poder identificar cada um desses sinais e saber, com absoluta certeza, que você está entrando num período onde tudo aquilo que você sonhou, trabalhou e desejou finalmente vai se materializar. Porque veja bem, Leão não é um signo qualquer. Vocês nasceram com o Sol como regente, com uma luz interior que foi feita para brilhar intensamente. E quando o cosmos se alinha a favor de vocês, as portas da prosperidade não apenas se abrem, elas se escancaram. Mas aqui está o segredo que poucos te contam. Você precisa reconhecer esses sinais para aproveitá-los ao máximo. Muita gente deixa essas oportunidades passarem porque simplesmente não percebe que o universo está gritando sua hora chegou. Então, se você quer descobrir exatamente quais são os 12 sinais claros de que sua fase mais próspera está começando, e mais importante ainda, como potencializar cada um deles para atrair ainda mais abundância, sucesso e reconhecimento para sua vida, você precisa ficar comigo até o final deste vídeo. Porque eu vou revelar não apenas os sinais, mas também o que fazer quando perceber cada um deles. E te garanto uma coisa, quando você terminar de assistir, vai olhar para sua vida com outros olhos e vai perceber que a prosperidade já está bem mais perto do que você imagina. Primeiro sinal, seu brilho natural está chamando mais atenção do que nunca. Sabe aquele momento em que você simplesmente entra num lugar e as pessoas começam a te notar de um jeito diferente? Pois é, isso não é coincidência, meu querido leonino, minha querida leonina. Este é o primeiro e um dos mais poderosos sinais de que sua fase de prosperidade está começando. Quando o leão está entrando numa fase próspera, a primeira coisa que acontece é que esse brilho natural que você sempre teve, mas que às vezes ficava meio apagado pelas dificuldades da vida, começa a se intensificar de uma forma quase sobrenatural. As pessoas começam a te procurar mais, querem ouvir sua opinião, pedem seus conselhos, admiram suas ideias. Você percebe que nos últimos tempos tem recebido mais elogios? Que as pessoas comentam sobre como você está diferente, mais bonito, mais confiante, mais radiante? Isso não é sorte, é o universo ajustando sua energia vibratória para o nível de prosperidade que está chegando. Porque veja bem, Leão é regido pelo Sol, que é o centro do sistema solar, a fonte de toda a vida e energia no nosso planeta. E quando você está alinhado com seu propósito de prosperidade, esse Sol interior começa a brilhar com uma intensidade que literalmente atrai oportunidades, pessoas e situações favoráveis. É como se você tivesse um imã cósmico ativado. Agora, preste muita atenção nisso porque é importante. Esse brilho não é apenas físico ou superficial. Claro que você pode estar se sentindo mais bonito, mais arrumado, mais cuidado com sua aparência, e isso é maravilhoso. Mas o brilho que estou falando vai muito além. É aquela energia que você transmite quando entra num ambiente, é a forma como você fala e as pessoas param para escutar, é a confiança que emana de você mesmo quando está enfrentando desafios. Sabe por que isso acontece justamente no início de uma fase próspera? Porque o universo está preparando o terreno para as oportunidades que estão chegando. Pense comigo, como você vai atrair prosperidade se está escondido, apagado, com vergonha de mostrar quem você é? Impossível, não é mesmo? Então o cosmos, na sua sabedoria infinita, primeiro desperta esse brilho em você, faz com que você seja notado, para que quando as oportunidades aparecerem, você esteja no radar das pessoas certas. Eu já vi isso acontecer tantas vezes com leoninos. De repente, aquela pessoa que estava há anos trabalhando no mesmo lugar, fazendo um bom trabalho mas meio despercebida, começa a ser elogiada pela chefia, recebe convites para projetos importantes, é chamada para reuniões estratégicas. Ou aquela outra pessoa que tinha um negócio mas estava patinando, de repente começa a receber indicações, os clientes chegam com mais facilidade, as vendas aumentam. E tudo começa com esse brilho renovado. Então, se você tem percebido que está chamando mais atenção ultimamente, se as pessoas têm te procurado mais, se você tem se sentido mais confiante e magnético, célebre, porque esse é o universo te dizendo, prepare-se, porque coisas incríveis estão a caminho. E sabe o que é ainda mais mágico? Quanto mais você reconhece e agradece por esse brilho, mais ele se intensifica. É como adicionar lenha numa fogueira que está começando a pegar. Então use isso a seu favor. Cuide da sua aparência com carinho, vista-se de forma que te faça sentir poderoso, entre nos ambientes com a cabeça erguida, fale com convicção.
Porque você não está fingindo ser confiante, você está simplesmente permitindo que sua verdadeira essência leonina brilhe sem filtros e sem medos. E quando você faz isso, quando você abraça totalmente esse brilho que é seu por direito de nascimento, as portas da prosperidade começam a se abrir uma após a outra. Lembre-se, você é leão, você nasceu para ser visto, admirado e reconhecido. Não por vaidade, mas porque é através desse reconhecimento que você inspira outros, lidera, cria e manifesta a abundância que tanto merece. Segundo sinal, pessoas influentes começam a surgir no seu caminho. Agora vamos falar de algo que pode parecer casual, mas que na verdade é extremamente estratégico do ponto de vista cósmico. Quando um leonino está entrando numa fase de grande prosperidade, o universo começa a colocar no caminho dele pessoas que têm poder de abrir portas, pessoas que estão em posições de influência, autoridade ou que simplesmente têm os recursos e conexões que você precisa para dar o próximo passo. E isso não acontece por acaso, não. É parte de um plano divino perfeito para elevar você ao próximo nível. Você tem reparado que ultimamente tem conhecido gente nova e interessante? Que tem recebido convites para eventos, reuniões ou encontros onde você acaba conversando com pessoas que, alguns meses atrás, você jamais imaginaria ter acesso? Ou talvez você tenha reencontrado alguém do passado que agora está numa posição completamente diferente e pode te ajudar de alguma forma. Preste atenção, porque esses não são encontros casuais. Cada pessoa que surge no seu caminho neste momento foi magnetizada pela sua energia renovada, pelo seu brilho intensificado, e está ali porque tem um papel a desempenhar na construção da sua prosperidade. Sabe aquela história de que a gente é a média das 5 pessoas com quem mais convive? Pois então, quando você está entrando numa fase próspera, o universo automaticamente começa a elevar o nível das pessoas ao seu redor. Você pode perceber que algumas amizades antigas, que só te puxavam para baixo ou que viviam reclamando e te enchendo de energia negativa, naturalmente começam a se afastar. E no lugar delas, chegam pessoas que te inspiram, que te desafiam de forma positiva, que acreditam no seu potencial, que têm uma visão de abundância parecida com a sua. É como se o cosmos estivesse fazendo uma limpeza no seu círculo social e trazendo para perto de você exatamente as pessoas que vão catapultar seu sucesso. Agora, deixa eu te contar um segredo muito importante sobre como o leão se relaciona com essas conexões poderosas. Vocês, leoninos, têm um dom natural para a liderança e para inspirar lealdade nas pessoas. Quando você está na sua melhor energia, as pessoas naturalmente querem te ajudar, querem fazer parte da sua jornada, querem contribuir para o seu sucesso. Por quê? Porque você também faz isso por elas. Leão é um signo extremamente generoso, que quando ama e respeita alguém, faz de tudo para ver essa pessoa brilhar. E o que você dá, volta multiplicado. Então, essas pessoas influentes que estão aparecendo na sua vida agora não estão ali por pena de você ou porque você está mendigando ajuda. Não. Elas estão ali porque viram algo em você, reconheceram seu valor, seu potencial, e intuitivamente sabem que apostar em você é uma boa decisão. Pode ser aquele chefe novo que chegou no trabalho e já te chamou para uma conversa particular, reconhecendo seu talento. Pode ser aquele cliente importante que surgiu do nada e quer fazer negócio com você. Pode ser aquela pessoa que você conheceu casualmente e que tem exatamente a especialidade ou o contato que você precisa. Pode até ser alguém de outra cidade, de outro país até, que chegou na sua vida através das redes sociais ou de alguma indicação. O formato varia, mas o padrão é o mesmo. Pessoas com poder de decisão, com recursos, com influência, começam a gravitar ao seu redor. E sabe qual é a melhor parte? Essas conexões não são superficiais. Elas têm potencial para se transformar em parcerias duradouras, em amizades verdadeiras, em alianças profissionais que vão sustentar sua prosperidade não apenas agora, mas por muitos anos à frente. Então, o que você deve fazer quando perceber esse sinal? Primeira coisa, reconheça o valor dessas conexões e cultive-as com cuidado. Não seja arrogante achando que você não precisa de ninguém, porque todo leão, por mais forte que seja, precisa do seu grupo, da sua tribo. Segunda coisa, seja autêntico. Essas pessoas foram atraídas pelo seu verdadeiro eu. Não tente ser alguém que você não é para impressioná-las. Terceira coisa, mostre-se disponível para uma troca verdadeira. Não encare essas conexões apenas como pessoas que vão te dar coisas. Pergunte-se também como você pode agregar valor para elas. Porque prosperidade verdadeira se constrói através de relações de ganha-ganha, onde todo mundo cresce junto. Terceiro sinal, oportunidades surgem quando você menos espera. Este aqui é um dos sinais mais emocionantes e ao mesmo tempo mais desafiadores de reconhecer. Por quê?
Porque geralmente a gente fica tão focado em tentar controlar tudo, em fazer planos rígidos e seguir caminhos que nós mesmos traçamos, que quando o universo traz oportunidades de formas inesperadas, a gente nem reconhece que aquilo é uma bênção disfarçada. Mas quando um leonino está entrando na sua fase mais próspera, as oportunidades começam a aparecer nos lugares mais improváveis, nas horas mais inusitadas, através das rotas mais surpreendentes. É aquela vaga de emprego perfeita que você descobre numa conversa casual com alguém no elevador. É aquele projeto que cai no seu colo justamente quando você estava pensando em mudar de área. É aquele convite para fazer algo que você nunca tinha considerado antes, mas que quando para pensar, faz todo sentido e pode abrir portas enormes. Sabe por que isso acontece assim? Porque o universo é infinitamente mais criativo e estratégico do que nossas mentes limitadas. A gente muitas vezes fica preso numa visão estreita de como as coisas deveriam acontecer, de qual caminho deveria seguir, e essa rigidez acaba bloqueando um monte de possibilidades incríveis que estão tentando chegar até nós. Mas quando você está verdadeiramente alinhado com sua fase de prosperidade, você desenvolve uma flexibilidade divina, uma capacidade de reconhecer e abraçar oportunidades mesmo quando elas vêm embrulhadas de forma diferente do que você imaginava. Deixe eu te dar um exemplo bem prático disso. Talvez você esteja há meses procurando uma forma de aumentar sua renda, pensando em fazer um curso específico, em buscar uma promoção no trabalho, enfim, seguindo um plano bem definido. E de repente, um conhecido te convida para ajudá-lo num projeto paralelo que não tem nada a ver com sua área principal, mas que vai te pagar bem e te dar uma visibilidade que você nunca teve. A tentação é grande de recusar, pensando que aquilo vai te tirar do seu foco, do seu caminho planejado. Mas essa pode ser justamente a oportunidade disfarçada que o cosmos está te oferecendo. Porque talvez esse projeto paralelo te conecte com pessoas que vão ser fundamentais no seu futuro, ou te ensine habilidades que você vai precisar mais à frente, ou simplesmente te dê a segurança financeira que você precisa para depois fazer aquela mudança grande que você tanto deseja. O universo joga xadrez em 3 dimensões enquanto a gente está jogando damas. E Leão, na sua essência, tem tudo a ver com coragem e com assumir riscos calculados. Vocês não são o tipo de pessoa que fica sentado esperando as coisas caírem do céu, não é mesmo? Mas também precisam aprender a distinguir entre fazer acontecer através do esforço cego e permitir que as coisas se desdobrem na sua direção. Existe uma diferença sutil mas poderosa entre essas duas posturas. Quando você está na fase de tentar forçar as coisas, tudo parece difícil, você encontra obstáculo atrás de obstáculo, se sente esgotado e frustrado. Mas quando você está na energia da prosperidade fluindo, os caminhos se abrem com mais facilidade, as pessoas dizem sim, as portas que pareciam trancadas de repente cedem. Isso não significa que você não vai precisar trabalhar ou se esforçar, mas o esforço vem com uma sensação de alinhamento, de estar no lugar certo fazendo a coisa certa. Então, como reconhecer essas oportunidades inesperadas e aproveitá-las ao máximo? Primeiro, desenvolva o que eu chamo de atenção flutuante. Isso significa estar presente no momento, perceber o que está acontecendo ao seu redor, ouvir de verdade quando as pessoas falam com você, estar aberto para conversas aparentemente sem importância que podem revelar algo valioso. Segundo, quando uma oportunidade surgir, antes de recusar automaticamente porque ela não se encaixa nos seus planos, pause e pergunte-se: e se o universo souber mais do que eu sobre o que é melhor para mim neste momento? Será que esta não é exatamente a porta que eu preciso atravessar? Terceiro, confie na sua intuição leonina. Vocês têm um instinto muito forte para reconhecer o que é verdadeiro e o que não é. Se algo ressoa positivamente dentro de você, mesmo que não faça sentido lógico, preste atenção. E quarto, seja ágil. Oportunidades têm um prazo de validade. Não significa que você precise dizer sim para tudo sem pensar, mas também não deixe a análise excessiva paralisar você e fazer com que perca chances incríveis. Existe um momento para ponderar e existe um momento para saltar. E quando você está na sua fase próspera, seu timing melhora naturalmente. Você começa a saber intuitivamente quando é hora de agir. Se você está gostando deste vídeo e reconhecendo esses sinais poderosos na sua própria vida, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem importante que o universo tem para te entregar. E deixe um comentário aqui embaixo me contando de onde você está assistindo e qual desses sinais você já identificou na sua vida. Adoraria saber como essas energias estão se manifestando para você. E se essas mensagens têm tocado seu coração e te ajudado de alguma forma, considere se tornar um apoiador do canal. Seu apoio me ajuda a continuar trazendo esse conteúdo especial para você toda semana. Vamos juntos nessa jornada de prosperidade. Quarto sinal, você sente uma vontade irresistível de organizar sua vida. Aqui está um sinal que muita gente não associa diretamente com prosperidade, mas que é absolutamente fundamental.
Quando o leão está prestes a entrar numa fase de abundância real e duradoura, algo muda internamente antes mesmo que as coisas comecem a mudar externamente. Você começa a sentir uma vontade quase compulsiva de colocar ordem na sua vida, de limpar o que está bagunçado, de resolver pendências antigas, de organizar suas finanças, seus documentos, seu espaço físico, suas relações. E isso não é só uma vontade passageira de arrumar a casa no final de semana, não. É algo mais profundo, é uma necessidade interna de criar estrutura, de estabelecer bases sólidas, de preparar o terreno para algo maior que está chegando. Sabe quando você olha ao seu redor e de repente percebe que está na hora de fazer aquela faxina completa, de se livrar de tudo que não serve mais, de reorganizar totalmente seus ambientes? Ou quando você finalmente decide sentar e resolver aquelas questões burocráticas que estava adiando há meses? Ou quando sente que precisa ter aquela conversa difícil que estava evitando, para esclarecer um mal-entendido ou encerrar um ciclo? Tudo isso são manifestações desse sinal poderoso. E tem uma explicação cósmica muito interessante para isso acontecer. O universo funciona através de leis espirituais precisas, e uma delas é que a energia flui melhor através de canais limpos e organizados. Pense numa mangueira entupida tentando levar a água para um jardim. Não importa quanta água você tem na fonte, se a mangueira está cheia de sujeira e nós, a água não vai fluir direito. É exatamente isso que acontece com a prosperidade. Se a sua vida está desorganizada, cheia de pendências, com relacionamentos mal resolvidos, com dívidas sem controle, com objetos acumulados que só puxam sua energia para baixo, a prosperidade até pode querer chegar até você, mas ela encontra obstáculos no caminho. Então o que o seu eu superior faz? Ele te dá essa vontade, esse impulso interno de organizar tudo. Porque lá no fundo, numa sabedoria que vai além da mente consciente, você sabe que precisa preparar o terreno. E leão tem tudo a ver com realeza, com nobreza, com dignidade, não é mesmo? Pois então, um rei ou uma rainha não pode governar seu reino se o castelo está em desordem. Você precisa primeiro estabelecer ordem no seu território, criar sistemas que funcionem, colocar cada coisa no seu devido lugar, para depois poder receber as riquezas que estão a caminho. Agora, vamos falar de algumas áreas específicas onde essa organização precisa acontecer. Primeiro, suas finanças. Não dá para atrair mais dinheiro se você nem sabe exatamente quanto ganha, quanto gasta, para onde seu dinheiro está indo. Então, se você tem sentido vontade de organizar suas finanças, de fazer um orçamento, de começar a registrar seus gastos, de abrir aquela conta de investimento, de renegociar aquelas dívidas, essa é sua alma te dizendo que é hora de se tornar um bom administrador dos recursos que você já tem, para poder receber mais. Segundo, seu espaço físico. A casa onde você mora, o ambiente onde você trabalha, essas não são apenas locais neutros. Eles afetam profundamente sua energia, seu estado de espírito, sua capacidade de produzir e criar. Então, se você tem sentido vontade de fazer aquela faxina profunda, de se livrar de objetos que não usa mais, de reorganizar os móveis, de consertar o que está quebrado, de trazer mais beleza e harmonia para seus espaços, siga essa vontade. Porque você está literalmente preparando o ambiente físico para receber a nova versão próspera de você. Terceiro, suas relações. Prosperidade não é só dinheiro, é também riqueza nos relacionamentos, é paz, é estar cercado de pessoas que te amam e te apoiam. Então, se você tem sentido necessidade de esclarecer mal-entendidos, de perdoar alguém, de se afastar de pessoas tóxicas, de fortalecer laços com quem realmente importa, isso é parte do processo de organização emocional que prepara você para a prosperidade. E quarto, seus projetos e objetivos. Você tem aquele monte de ideias, de coisas que quer fazer, de sonhos acumulados. Mas está tudo meio embaralhado na sua cabeça, sem clareza, sem prioridade definida. Quando você sente vontade de sentar e organizar tudo isso, de escrever seus objetivos, de criar um plano, de definir prioridades, você está canalizando energia de prosperidade. Porque uma mente organizada atrai resultados organizados, concretos, reais. Então, se você tem percebido essa vontade de organizar diferentes áreas da sua vida, não ignore. Não deixe para depois. Este é o universo literalmente te empurrando para criar as condições ideais para receber tudo de bom que ele quer te dar. Comece por onde você sentir mais chamado, mas comece. Nem que seja apenas 15 minutos por dia organizando uma gaveta, pagando uma conta, fazendo uma ligação importante. Cada pequeno passo na direção da organização é um imã que atrai mais prosperidade para você. Quinto sinal: velhos medos começam a perder força sobre você. Este aqui é um dos sinais mais libertadores e transformadores de todos. Quando você está verdadeiramente entrando numa fase de prosperidade, algo acontece nas camadas mais profundas da sua consciência.
Aqueles medos antigos, aquelas inseguranças que te acompanhavam há anos, aquelas vozes internas que diziam que você não era bom o suficiente, não merecia o suficiente, não conseguiria o suficiente, essas vozes começam a ficar mais fracas, mais distantes, até que um dia você percebe que elas quase não têm mais poder sobre você. Agora, presta atenção porque isso é muito importante entender. Esses medos não desaparecem completamente do dia para a noite como num passe de mágica. O que acontece é que você desenvolve uma nova relação com eles. Antes, quando o medo aparecia, você acreditava nele cegamente, deixava que ele determinasse suas escolhas, permitia que ele te paralisasse. Mas agora, quando ele surge, você consegue observá-lo de fora, quase como se fosse algo separado de você, e tem a clareza para dizer: isso é apenas um pensamento, não é a verdade absoluta sobre mim ou sobre minha vida. E essa mudança é revolucionária, porque prosperidade e medo não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. É como luz e escuridão, quando a luz acende, a escuridão automaticamente desaparece. Então, quando a energia da prosperidade começa a entrar na sua vida, ela naturalmente dissolve os medos que estavam bloqueando seu caminho. Agora vamos falar de alguns medos específicos que leoninos costumam carregar e que começam a se dissolver quando a fase próspera chega. Primeiro, o medo de não ser reconhecido, de passar despercebido, de não receber a admiração e o respeito que você sente que merece. Esse é um medo muito presente em Leão porque, como já falamos, vocês têm uma necessidade genuína de brilhar, de serem vistos, de terem seu valor reconhecido. Não é vaidade, é parte da essência de vocês. Mas quando esse medo está ativo, vocês podem fazer duas coisas prejudiciais. Ou se esforçam demais para chamar atenção, de uma forma meio desesperada que acaba afastando as pessoas ao invés de atraí-las, ou fazem o oposto e se retraem completamente, com medo de tentar brilhar e não conseguir. Mas quando a prosperidade começa a fluir, esse medo perde força. Você percebe que não precisa provar nada para ninguém, que seu valor é intrínseco, que as pessoas certas vão te reconhecer naturalmente. Segundo, o medo de fracassar, especialmente em público. Leão tem muito medo da humilhação, de tentar algo grande e cair de cara no chão para todo mundo ver. E esse medo pode ser paralisante. Pode fazer você deixar de tentar coisas novas, de aceitar desafios, de ir atrás dos seus sonhos. Mas sabe o que acontece quando a fase próspera começa? Você ganha uma coragem renovada. Não porque deixa de ter medo de fracassar, mas porque entende que o fracasso não é o oposto do sucesso, é parte do caminho até o sucesso. Você começa a ver tentativas que não deram certo como aprendizados, não como vergonhas. E essa mudança de perspectiva é libertadora. Terceiro, o medo de não ter o suficiente. Muitos leoninos, apesar de toda a confiança externa, carregam uma insegurança profunda em relação a dinheiro, recursos, estabilidade. Porque vocês gostam de viver bem, de ter conforto, de poder ser generosos com quem amam, e a ideia de não conseguir manter esse padrão apavora. Mas quando a prosperidade começa a fluir de verdade, você desenvolve uma confiança fundamental no universo como provedor. Você começa a perceber que sempre que precisou de algo importante, de alguma forma aquilo chegou até você. E essa percepção vai construindo uma fé que dissolve o medo da escassez. Quarto, o medo de decepcionar as pessoas. Leão quer ser o herói, o protetor, aquele que resolve os problemas de todo mundo. E isso é lindo, mas também pode virar um peso enorme quando você tem medo de não conseguir estar à altura das expectativas. Mas na fase próspera, você aprende uma sabedoria crucial. Você não é responsável por fazer todo mundo feliz. Você não pode salvar todo mundo. Você não precisa ser perfeito para ser amado e respeitado. E quando você entende isso, um peso gigante sai das suas costas. Agora, por que esses medos perdem força justamente quando a prosperidade está chegando? Porque prosperidade verdadeira não é só sobre ter mais dinheiro ou mais sucesso externo. É sobre você se tornar uma versão mais plena, mais confiante, mais autêntica de si mesmo. É sobre você se reconectar com seu poder pessoal, com sua luz interior, com a certeza de que você é suficiente e tem tudo o que precisa dentro de você. E quando essa transformação interna acontece, os medos não encontram mais onde se agarrar. Então, se você tem percebido que está mais corajoso ultimamente, que aquelas coisas que te apavoravam antes agora parecem menores, mais administráveis, que você está disposto a arriscar mais, a sair da zona de conforto, a confiar mais no processo da vida, celebre. Porque esse é um dos sinais mais claros de que você está se preparando internamente para receber toda a abundância que o universo tem reservada para você. Sexto sinal: sua criatividade explode de formas inesperadas. Agora vamos falar de algo absolutamente mágico que acontece quando o leão está entrando na sua fase mais próspera. A criatividade de vocês, que já é naturalmente forte, começa a transbordar de uma forma quase impossível de controlar.
De repente você está cheio de ideias, de inspiração, de vontade de criar, de expressar, de construir algo novo. Pode ser que você acorde no meio da noite com uma ideia brilhante e precise anotar antes que escape. Ou que esteja no meio de uma tarefa qualquer e de repente tenha um insight sobre um projeto completamente diferente. Ou que comece a ver soluções criativas para problemas que antes pareciam impossíveis de resolver. Essa explosão criativa não é aleatória. Ela é parte essencial do processo de prosperidade para leoninos. Por quê? Porque Leão é um signo de fogo, um signo criador por natureza. Vocês não foram feitos para apenas repetir o que já existe, para seguir fórmulas prontas, para fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Vocês vieram aqui para criar, para inovar, para deixar sua marca única no mundo. E a prosperidade, para vocês, sempre vai estar conectada com essa capacidade de expressar sua criatividade de forma autêntica e corajosa. Então, quando o universo está preparando você para uma fase de abundância, uma das primeiras coisas que ele faz é destravar seus canais criativos. É como se ele removesse todas as barreiras, todos os bloqueios que impediam sua criatividade de fluir livremente. E aí, meu amigo, aí a mágica acontece. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática. A criatividade é uma forma de energia. E essa energia precisa fluir, precisa se mover, precisa ser expressa de alguma forma. Quando você reprime sua criatividade, quando não dá vazão para ela, essa energia fica estagnada dentro de você. E energia estagnada bloqueia a prosperidade. Simples assim. Mas quando você permite que essa energia criativa flua, quando você dá espaço para ela se manifestar, você está literalmente abrindo um canal para que a abundância entre na sua vida. Porque criação atrai criação. Quando você está no modo criativo, você vibra numa frequência mais alta, mais alinhada com as forças do universo que geram prosperidade. Agora, essa criatividade pode se manifestar de muitas formas diferentes. Não precisa ser necessariamente algo artístico no sentido tradicional. Pode ser que você tenha uma ideia inovadora para melhorar um processo no seu trabalho. Pode ser que você encontre uma solução criativa para um problema financeiro que estava te incomodando. Pode ser que você tenha inspiração para reorganizar sua casa de um jeito completamente novo que deixa tudo mais funcional e bonito. Pode ser que você sinta vontade de começar um projeto paralelo, um hobby, algo que você faz só pelo prazer de criar. Pode ser que você perceba que tem muito a ensinar para outras pessoas e queira começar a compartilhar seu conhecimento. As possibilidades são infinitas. O importante é você reconhecer essa energia criativa quando ela surge e honrá-la. Não ignore. Não desvalorize dizendo que é bobagem, que não tem importância, que você não tem tempo. Porque essa criatividade que está brotando em você é um dos canais principais através dos quais sua prosperidade vai se manifestar. Muitas vezes, aquela ideia aparentemente maluca que você teve pode ser o embrião do seu próximo grande sucesso. Aquele projeto paralelo que você começou só por diversão pode se transformar numa fonte de renda significativa. Aquela habilidade que você resolveu desenvolver pode abrir portas profissionais que você nunca imaginou. O universo fala com você através da sua criatividade. Ele te dá ideias, insights, inspirações que são como pistas, como mapas indicando o caminho para a prosperidade. Mas você precisa estar atento, precisa valorizar essas mensagens, precisa agir sobre elas. Porque de nada adianta ter 1000 ideias brilhantes se você não faz nada com elas, se deixa tudo morrer no papel ou na sua cabeça. E aqui vai um ponto crucial para Leão: não tenha medo de compartilhar suas criações. Sei que às vezes bate aquele medo de ser criticado, de as pessoas não gostarem, de não estar bom o suficiente. Mas lembra o que falamos sobre os medos perdendo força? Pois então, aplica isso aqui também. Sua criatividade foi feita para ser vista, compartilhada, apreciada. Não guarde tudo para você. Mostre suas ideias, compartilhe seus projetos, deixe que o mundo veja o que você é capaz de criar. Porque é através desse compartilhamento que oportunidades surgem, que conexões são feitas, que portas se abrem. E mais uma coisa importante: respeite seu processo criativo. Tem dia que você vai estar transbordando de inspiração e energia. Aproveite esses dias ao máximo. Crie, produza, expresse tudo o que está dentro de você. Mas também vai ter dias em que você vai estar mais quieto, mais reflexivo, quase sem ideias. Tudo bem. Isso também faz parte do ciclo criativo. Use esses dias para descansar, para absorver inspirações, para se preparar para a próxima onda de criatividade. O importante é você estar sempre conectado com essa fonte criativa que existe dentro de você, sempre dando espaço para que ela se manifeste da forma que precisar.
Porque quando você faz isso, quando você honra e expressa sua criatividade autêntica, você está literalmente construindo pontes entre seu mundo interior e a prosperidade exterior que tanto deseja. Sétimo sinal: você sente um otimismo renovado sobre o futuro. Este sinal é como um raio de sol rompendo através das nuvens depois de uma longa tempestade. Quando o leão está entrando numa fase verdadeiramente próspera, algo muda na forma como você olha para o futuro. Aquele peso que você carregava, aquela ansiedade sobre como as coisas iam se resolver, aquela sensação de que talvez as coisas nunca melhorassem realmente, tudo isso começa a se dissipar. E no lugar vem uma esperança genuína, um otimismo que não é baseado em negar os problemas, mas numa certeza profunda de que você vai encontrar soluções, de que dias melhores estão realmente chegando, de que vale a pena acreditar e continuar tentando. Agora, presta atenção porque existe uma diferença enorme entre otimismo genuíno e otimismo forçado. Otimismo forçado é quando você tenta se convencer de que está tudo bem quando claramente não está. É quando você repete afirmações positivas, mas lá no fundo não acredita nelas. É quando você põe uma máscara de felicidade, mas por dentro está desesperado. Isso não é o que estou falando aqui. O otimismo que vem como sinal de prosperidade é diferente. Ele brota naturalmente de dentro de você, sem esforço. Você simplesmente se pega pensando sobre o futuro com uma leveza que não sentia há muito tempo. Você faz planos de longo prazo sem aquele medo constante de que tudo vai dar errado. Você consegue imaginar coisas boas acontecendo na sua vida e isso parece possível, real, alcançável. Sabe por que esse otimismo surge justamente agora? Porque a energia da prosperidade já começou a trabalhar nas camadas invisíveis da sua realidade, mesmo que você ainda não veja todos os resultados no mundo físico. É como uma planta que já começou a crescer debaixo da terra, mas você ainda não vê o broto rompendo a superfície. Seu eu superior, sua alma, sua parte mais sábia já percebeu que a mudança está acontecendo, que o ciclo virou, que as coisas estão se reorganizando a seu favor. E essa percepção sutil se manifesta como otimismo renovado. E tem algo muito poderoso nisso tudo: otimismo gera mais prosperidade. É um ciclo virtuoso. Quando você está otimista, você toma ações diferentes, faz escolhas diferentes, atrai pessoas e situações diferentes. Você arrisca mais porque acredita que vai dar certo. Você persiste mais tempo porque tem fé no resultado. Você irradia uma energia que atrai oportunidades. Então o otimismo não é só um resultado da prosperidade chegando, ele também é uma causa que acelera a chegada dela. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos de como esse otimismo renovado se manifesta. Você pode perceber que está fazendo planos para o futuro com mais empolgação. Talvez você comece a pesquisar aquela viagem que sempre quis fazer, mesmo que ainda não tenha o dinheiro todo para isso, porque agora você acredita que vai conseguir juntar. Ou você se inscreve naquele curso que sempre quis fazer, confiando que de alguma forma vai dar certo. Ou você começa a olhar casas ou apartamentos maiores, mesmo ainda morando num lugar menor, porque no fundo você sabe que está crescendo e vai precisar de mais espaço. Esses pequenos atos de fé no futuro são super poderosos. Você também pode notar que está mais paciente com o processo. Antes, você ficava desesperado porque as coisas não aconteciam no seu tempo. Você queria tudo para ontem, ficava frustrado com cada pequeno atraso. Mas agora você desenvolve uma confiança de que as coisas vão acontecer no tempo certo, nem antes nem depois, mas exatamente quando for melhor para você. E essa paz interior é um luxo que só quem está alinhado com prosperidade verdadeira pode ter. Outro aspecto desse otimismo: você para de reclamar tanto. Não que você vire um alienado que não vê os problemas, mas você deixa de ficar remoendo as dificuldades, de ficar contando para todo mundo suas desgraças, de ficar se vitimizando. Você reconhece os desafios, mas também reconhece seus recursos para lidar com eles. E sabe aquela sensação terrível de que você está sozinho contra o mundo? Ela desaparece. Você começa a sentir que o universo está do seu lado, que existe uma força maior te apoiando, te guiando, conspirando a seu favor. Agora, como você pode potencializar esse sinal? Primeira coisa, nutra esse otimismo. Cuide dele como você cuidaria de uma plantinha delicada. Evite pessoas excessivamente negativas que ficam jogando água fria nos seus sonhos. Escolha conscientemente consumir conteúdos que te inspiram ao invés de conteúdos que te deixam deprimido. Cerque-se de histórias de sucesso, de pessoas que conseguiram superar obstáculos parecidos com os seus. Segunda coisa, expresse gratidão pelas coisas boas que já existem na sua vida. Gratidão e otimismo andam de mãos dadas. Quando você aprecia o que já tem, você automaticamente se torna mais otimista sobre receber mais. Terceira coisa, compartilhe esse otimismo. Quando você está numa energia boa, você naturalmente eleva a energia das pessoas ao seu redor.
E sabe o que acontece quando você eleva os outros? Eles te elevam de volta. Então seja generoso com palavras encorajadoras, com sua fé renovada, com sua esperança contagiante. 8º sinal: sua saúde e energia física melhoram visivelmente. Aqui está um sinal que muitas pessoas não associam diretamente com prosperidade, mas que é absolutamente fundamental. Quando você está entrando numa fase verdadeiramente próspera, seu corpo físico também participa dessa transformação. Você começa a se sentir mais disposto, mais energizado, mais saudável. Aqueles problemas de saúde menores que te incomodavam há tempos começam a melhorar. Você acorda mais descansado, mesmo dormindo a mesma quantidade de horas. Você tem mais vontade de se movimentar, de cuidar do seu corpo, de comer melhor. E isso não é coincidência. É uma manifestação clara de que a energia da vida está fluindo através de você de forma mais plena e harmoniosa. Deixa eu te explicar a conexão entre saúde física e prosperidade. Nós não somos seres divididos em compartimentos separados. Você não é uma mente que vive aqui, um corpo que vive ali, uma alma que vive em outro lugar. Você é um ser integrado onde tudo está conectado. Quando sua vida financeira está bagunçada, isso afeta sua saúde emocional. Quando sua saúde emocional está ruim, isso afeta seu corpo físico. Quando seu corpo está doente, isso afeta sua capacidade de criar prosperidade. Tudo está interligado numa dança constante. Então, quando a prosperidade verdadeira começa a entrar na sua vida, ela não vem só na forma de dinheiro ou oportunidades. Ela vem como um upgrade completo do seu sistema inteiro. E uma das primeiras áreas onde você percebe isso é no seu corpo. Por quê? Porque o corpo não mente. Ele é como um termômetro que registra fielmente seu estado energético geral. Quando você está estressado, ansioso, preocupado, com medo, isso se manifesta fisicamente através de tensão muscular, problemas digestivos, dores de cabeça, insônia, baixa imunidade e tantos outros sintomas. Mas quando você está alinhado com a abundância, quando a vida está fluindo a seu favor, quando você está conectado com seu propósito e poder pessoal, seu corpo responde positivamente. A tensão diminui, o sistema imunológico se fortalece, você tem mais energia vital circulando. Agora, para Leão especificamente, essa conexão entre prosperidade e saúde física é ainda mais importante. Por quê? Porque vocês são regidos pelo Sol, que simboliza vitalidade, força vital, energia radiante. Quando um leonino está na sua melhor energia, ele literalmente irradia saúde. As pessoas olham para você e percebem que você está bem, forte, vibrante. E quando você não está bem, quando sua energia vital está baixa, todo o resto da sua vida também sofre. Você não consegue liderar, criar, brilhar da forma que é natural para você. Então, quais são os sinais específicos de melhora física que indicam prosperidade chegando? Primeiro, você percebe que está dormindo melhor. O sono é fundamental para a regeneração, para processar emoções, para integrar aprendizados, para restaurar energia. Quando você começa a dormir melhor, a acordar mais descansado, isso é um sinal claro de que sua vida está ficando mais alinhada. Seu sistema nervoso está mais relaxado porque você não está mais em modo de sobrevivência constante. Segundo, sua vontade de se cuidar aumenta naturalmente. Você não precisa mais se forçar tanto para fazer exercícios, para comer melhor, para cuidar da sua aparência. Essas coisas começam a acontecer de forma mais orgânica porque você está desenvolvendo uma relação mais amorosa com seu próprio corpo. Você quer cuidar dele porque reconhece que ele é seu veículo para manifestar prosperidade no mundo. Terceiro, pequenos problemas de saúde que te incomodavam começam a melhorar. Pode ser aquela dor nas costas que estava te perseguindo há meses. Pode ser aquele problema digestivo que nunca resolvia completamente. Pode ser aquelas dores de cabeça frequentes. Pode ser aquela sensação de cansaço constante. Essas coisas começam a melhorar, às vezes sem você nem estar fazendo nada específico para tratá-las. Por quê? Porque muitas dessas questões eram manifestações físicas de estresse, ansiedade, bloqueios energéticos. E quando esses bloqueios começam a se dissolver com a chegada da prosperidade, os sintomas físicos também se resolvem. Quarto, você tem mais energia para fazer as coisas. Sabe aquela sensação de estar sempre exausto, de não ter disposição nem para as tarefas básicas do dia? Isso começa a mudar. Você percebe que tem mais gás para trabalhar, para se relacionar, para criar, para se divertir. A vida para de ser uma luta constante para manter os olhos abertos e vira algo que você tem energia para aproveitar. E quinto, você começa a receber elogios sobre sua aparência. As pessoas comentam que você está com uma cara melhor, mais jovem, mais bonito, mais radiante. E isso é real.
Quando sua energia interna melhora, isso se reflete na sua aparência externa. Sua pele melhora, seus olhos brilham mais, sua postura fica mais ereta, você se move com mais graça e confiança. Então, como você pode apoiar e potencializar esse sinal? Primeira coisa, ouça seu corpo. Ele está te dando sinais constantes sobre o que precisa. Se está pedindo mais descanso, descanse. Se está pedindo movimento, movimente-se. Se está pedindo determinado alimento, coma. Desenvolva essa escuta atenta e respeitosa em relação ao seu corpo. Segunda coisa, trate seu corpo como templo sagrado. Porque é exatamente isso que ele é. Ele é o templo onde sua alma habita, é o veículo através do qual você experimenta a vida, é a ferramenta que você usa para manifestar seus sonhos no mundo físico. Então cuide dele com o respeito e o carinho que ele merece. Terceira coisa, agradeça pelo seu corpo. Mesmo que ele não seja perfeito, mesmo que tenha limitações, agradeça por tudo que ele faz por você todos os dias. Seu coração batendo sem você precisar mandar, seus pulmões respirando automaticamente, seus sistemas todos trabalhando em harmonia para te manter vivo e funcional. Quando você desenvolve gratidão pelo seu corpo, ele responde ficando mais saudável. Nono sinal, sincronicidades começam a acontecer com frequência impressionante. Prepare-se porque este aqui é um dos sinais mais místicos e fascinantes de todos. Quando você está verdadeiramente alinhado com sua fase de prosperidade, o universo começa a te enviar mensagens através do que chamamos de sincronicidades. São aquelas coincidências significativas que fazem você parar e pensar: como isso é possível? Você está pensando em alguém e 2 minutos depois essa pessoa te liga. Você tem uma dúvida sobre alguma coisa e no mesmo dia encontra a resposta de forma casual numa conversa, num livro, num post nas redes sociais. Você precisa de algo específico e de repente alguém te oferece exatamente aquilo sem nem saber que você precisava. Você está na dúvida entre 2 opções e o universo te manda um sinal claro indicando qual caminho seguir. Essas coisas todas podem parecer meras coincidências para quem não entende de energia, mas você que está despertando para a prosperidade sabe que não existe acaso. Tudo que acontece tem um significado, uma razão de ser, especialmente quando essas coincidências começam a se acumular e a ficar cada vez mais óbvias e impressionantes. Mas o que são sincronicidades realmente? São momentos onde o mundo interno e o mundo externo se encontram de forma harmoniosa. São brechas onde você consegue ver que existe uma inteligência maior orquestrando as coisas, que você não está sozinho nessa jornada, que o universo está ativamente participando da construção da sua realidade. E quando as sincronicidades se intensificam, isso é um sinal claríssimo de que você está no caminho certo, de que suas ações e intenções estão alinhadas com o fluxo maior da vida. Pensa assim, quando você está remando contra a correnteza, tudo é difícil, nada flui, você encontra obstáculo atrás de obstáculo. Mas quando você está remando na direção da correnteza, tudo fica mais fácil, as coisas se encaixam, as portas se abrem, as pessoas certas aparecem no momento certo. As sincronicidades são a forma do universo te dizer: você está indo bem, continue nessa direção. Agora, deixa eu te contar alguns tipos específicos de sincronicidades que leoninos costumam experimentar quando a prosperidade está chegando. Primeira, você encontra as pessoas certas na hora certa. Pode ser que você esteja precisando de um conselho específico e cruza com um conhecido que trabalha justamente naquela área. Ou você está procurando emprego e descobre através de uma conversa casual que tem uma vaga aberta perfeita para você. Ou você conhece alguém que se torna um amigo importante ou até um parceiro de negócios. E mais tarde você percebe que se vocês não tivessem se encontrado naquele exato momento e lugar, provavelmente nunca teriam se conhecido. Segunda, números e símbolos repetitivos aparecem na sua vida. Você pode começar a ver sempre o mesmo número no relógio, em placas de carro, em recibos, em endereços. Ou um símbolo específico começa a aparecer em todo lugar, como se estivesse te seguindo. Ou você ouve a mesma música várias vezes em lugares diferentes. Ou várias pessoas diferentes mencionam a mesma coisa para você num curto período de tempo. Tudo isso são formas do universo chamando sua atenção, te dizendo: preste atenção, isso é importante. Terceira, você recebe exatamente o que precisa quando mais precisa. Pode ser dinheiro que entra inesperadamente justo quando você tem uma conta urgente para pagar. Pode ser uma oportunidade que surge exatamente quando você estava pensando em mudar. Pode ser uma informação que chega até você no momento perfeito e muda completamente sua perspectiva. Essas sincronicidades têm um timing tão perfeito que é impossível negar que existe uma força maior trabalhando a seu favor. Quarta, seus sonhos se tornam proféticos ou cheios de mensagens. Você sonha com algo e depois aquilo acontece na vida real. Ou você recebe orientações claras em sonhos sobre decisões que precisa tomar.
Ou pessoas importantes aparecem nos seus sonhos antes de você encontrá-las na vida desperta. O mundo dos sonhos é uma porta de comunicação direta com o universo, e quando você está alinhado com prosperidade, essa porta se abre de forma mais ampla. Agora, o que fazer quando você começa a perceber todas essas sincronicidades? Primeira coisa, preste atenção nelas. Não descarte como bobagem ou coincidência sem importância. O universo está se esforçando para se comunicar com você, então seja um bom ouvinte. Anote as sincronicidades que acontecem, especialmente se forem muito significativas. Com o tempo, você pode até perceber padrões. Segunda coisa, agradeça por elas. Quando você reconhece e agradece pelas sincronicidades, você está basicamente dizendo ao universo: estou recebendo suas mensagens, pode continuar mandando. E aí elas se intensificam ainda mais. Terceira coisa, haja sobre elas. Se o universo está te mandando sinais claros de que você deve fazer algo, ir para algum lugar, falar com alguém, seguir determinado caminho, não ignore. Confie na orientação que está recebendo. Claro, sempre use seu discernimento também, mas quando algo ressoa verdadeiro no seu coração, siga. E quarta coisa, mantenha-se presente. Sincronicidades acontecem o tempo todo, mas se você está sempre distraído, sempre na correria, sempre com a mente no passado ou no futuro, você não percebe. Então cultive presença, atenção plena no momento presente. É ali, no agora, que a mágica acontece. 10º sinal, você sente um chamado para ajudar e inspirar outras pessoas. Este sinal aqui é especialmente significativo para Leão porque toca no coração mesmo da essência de vocês. Quando você está entrando numa fase verdadeiramente próspera, algo belo e poderoso acontece. Você para de estar tão focado apenas em si mesmo, nos seus problemas, nas suas necessidades. E começa a olhar ao redor e perceber que você tem algo valioso para oferecer ao mundo, que sua jornada, seus aprendizados, suas habilidades podem fazer diferença na vida de outras pessoas. E então nasce dentro de você um desejo genuíno de ajudar, de ensinar, de inspirar, de elevar os outros. Agora, presta atenção porque isso é super importante entender. Esse desejo não vem de um lugar de ego ou de querer se sentir superior aos outros. É justamente o oposto. Vem de um lugar de gratidão, de abundância, de reconhecimento de que você está recebendo tanto que precisa passar adiante. É como quando você enche um copo de água até a borda, o que acontece se você continua enchendo? A água transborda naturalmente. É exatamente isso que acontece quando a prosperidade começa a entrar na sua vida. Você fica tão cheio de bênçãos, de energia positiva, de realizações, que naturalmente quer compartilhar isso com os outros. E para Leão, isso tem um significado ainda mais profundo. Vocês são líderes naturais, pessoas que nasceram para estar na frente, para mostrar o caminho, para ser exemplo. Mas não é qualquer tipo de liderança que traz verdadeira prosperidade para vocês. Não é aquela liderança autoritária onde você manda e os outros obedecem com medo. É uma liderança inspiradora, onde você brilha tão intensamente que acende a luz nas outras pessoas também. Onde você não diminui ninguém para parecer maior, mas eleva todo mundo junto com você. Esse é o verdadeiro poder de Leão. Então, como esse sinal se manifesta na prática? De várias formas. Você pode começar a sentir vontade de compartilhar seus conhecimentos e experiências. Talvez você perceba que tem uma história de superação que pode inspirar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Ou você desenvolveu uma habilidade, uma expertise em alguma área, e sente que deveria ensinar isso para outros. Ou você passou por aprendizados difíceis e quer poupar outros do mesmo sofrimento compartilhando o que descobriu. Você pode sentir vontade de começar a criar conteúdo, seja escrevendo, gravando vídeos, postando nas redes sociais, fazendo lives, dando palestras, qualquer formato que permita você alcançar e impactar mais pessoas. Ou talvez seja algo mais direto e pessoal, como sentir vontade de aconselhar um amigo, de mentorar alguém mais jovem, de apoiar alguém que está começando na mesma área que você. Ou pode ser através de atos de generosidade, de caridade, de ajudar quem precisa de forma prática e concreta. O formato varia de pessoa para pessoa, mas a essência é a mesma. Você quer fazer diferença positiva na vida dos outros. E sabe por que isso é um sinal tão forte de prosperidade? Porque existe uma lei espiritual fundamental que diz: o que você dá, você recebe de volta multiplicado. Quanto mais você ajuda os outros, mais o universo te ajuda. Quanto mais você eleva os outros, mais você se eleva. Quanto mais generoso você é com seu tempo, conhecimento, recursos, mais abundância flui para você. É um ciclo infinito de dar e receber. Mas atenção para um ponto crucial. Esse dar precisa ser genuíno, não estratégico.
Você não ajuda os outros para receber algo em troca, você ajuda porque sente no coração que é a coisa certa a fazer. Você compartilha não para ser reconhecido ou elogiado, mas porque realmente quer ver as outras pessoas crescerem e brilharem também. Quando seu dar vem desse lugar puro, aí sim a magia acontece. O universo reconhece a autenticidade da sua intenção e te recompensa de formas que você nem poderia imaginar. Pessoas que você ajudou há anos podem aparecer com oportunidades incríveis para você. Conhecimentos que você compartilhou generosamente podem abrir portas que estavam fechadas. A boa reputação que você constrói sendo alguém que ajuda e inspira se torna um ativo valiosíssimo que atrai prosperidade. Agora, como você pode abraçar e potencializar esse sinal? Primeira coisa, não diminua o valor do que você tem para oferecer. Muita gente fica pensando que não tem nada especial para ensinar ou compartilhar. Mas isso não é verdade. Toda experiência que você viveu, todo desafio que superou, toda habilidade que desenvolveu, tudo isso é valioso para alguém que está alguns passos atrás de você no caminho. Você não precisa ser o maior expert do mundo para ajudar alguém. Segunda coisa, comece pequeno, mas comece. Você não precisa criar um movimento global amanhã. Pode começar ajudando uma pessoa, depois 2, depois 10. O importante é começar a canalizar essa energia de serviço de alguma forma concreta. Terceira coisa, esteja genuinamente interessado no crescimento dos outros. Quando você ajuda alguém, não faça isso de forma condescendente ou para alimentar seu ego. Faça com humildade, lembrando que você também já precisou de ajuda, que você também está em constante aprendizado. Essa atitude humilde mas generosa é irresistível. E quarta coisa, celebre os sucessos das pessoas que você ajudou. Quando alguém que você mentorou ou apoiou consegue uma vitória, vibre junto, celebre genuinamente. Isso cria um ciclo virtuoso de energia positiva que beneficia todo mundo envolvido. 11º sinal, suas orações e intenções se manifestam mais rapidamente. Agora vamos falar de algo que pode parecer mágico, mas que é profundamente real e científico do ponto de vista energético. Quando você está entrando numa fase verdadeiramente próspera, existe uma diminuição significativa no tempo entre você desejar, pedir, intenções algo e aquilo se manifestar na sua realidade física. É como se o universo ficasse mais receptivo aos seus pedidos, mais ágil em responder, mais generoso em conceder. Você pede e recebe com uma velocidade que te surpreende. Você intenciona algo e aquilo se materializa muito mais rápido do que você esperava. Suas orações parecem ser ouvidas e respondidas de forma quase imediata. Mas por que isso acontece? Deixa eu te explicar a mecânica energética por trás disso. Quando você está desalinhado, quando está em baixa vibração, quando está cheio de dúvidas, medos e bloqueios, existe uma distância energética muito grande entre você e aquilo que você deseja. É como se você estivesse numa frequência de rádio e seus desejos estivessem em outra frequência completamente diferente. Então, mesmo que você reze, afirme, visualize, o sinal não conecta direito. Mas quando você está alinhado com prosperidade, quando sua energia está elevada, quando você está conectado com seu poder pessoal, confiante, otimista, essa distância energética diminui drasticamente. Você e seus desejos entram na mesma frequência, e aí a manifestação acontece de forma muito mais rápida e fácil. É como sintonizar o rádio na estação certa, de repente o som fica claro e nítido. Agora, isso não significa que você vira um gênio da lâmpada que realiza qualquer capricho instantaneamente. Não é assim que funciona. O universo tem uma sabedoria que vai além da nossa compreensão limitada, e às vezes aquilo que achamos que queremos não é realmente o melhor para nós. Então continua havendo um filtro de sabedoria divina que garante que você recebe o que é verdadeiramente bom para você, não necessariamente tudo que sua mente consciente pede. Mas dentro desses parâmetros de sabedoria, sim, as coisas começam a acontecer muito mais rápido. Deixa eu te dar alguns exemplos de como isso se manifesta. Você pode estar precisando de uma quantia específica de dinheiro para pagar algo urgente. Você faz uma oração sincera pedindo ajuda. E literalmente no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, aparece aquele dinheiro de forma inesperada. Pode ser um trabalho extra que alguém te oferece, pode ser um dinheiro que você nem lembrava que tinha direito de receber, pode ser um cliente novo que fecha negócio rapidinho, pode ser até um presente ou empréstimo de alguém querido. A forma varia, mas o resultado é o mesmo. Sua necessidade é atendida com rapidez impressionante. Ou você pode estar buscando uma solução para um problema complicado. Você pede orientação ao universo, à sua intuição, aos seus guias espirituais, seja lá em que você acredita. E pouquíssimo tempo depois, bum, a solução aparece. Pode vir como um insight repentino que você tem.
Pode ser alguém que te dá uma sugestão casual que acaba sendo a resposta perfeita. Pode ser uma informação que você encontra na internet ou num livro. Mas a solução chega, e chega rápido. Ou você está querendo fazer uma mudança na sua vida, tipo mudar de emprego, de casa, de cidade, terminar ou começar um relacionamento. Você declara sua intenção, você se posiciona energeticamente naquela direção. E as circunstâncias começam a se organizar muito mais rápido do que você imaginaria para tornar aquilo possível. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, recursos se materializam, sinais claros surgem indicando o próximo passo. É como se o universo inteiro conspirasse para tornar sua intenção realidade. Agora, tem alguns pontos importantes para entender sobre como potencializar esse sinal. Primeiro, clareza é fundamental. Quanto mais claro você for sobre o que realmente quer, mais fácil é para o universo te entregar. Pedidos vagos como eu quero ser feliz ou eu quero prosperidade são bonitos, mas não dão muita direção. Seja específico. Quanto você quer ganhar? Que tipo de trabalho você quer fazer? Como você quer se sentir? Quanto mais detalhes você conseguir imaginar, melhor. Segundo, alinhe sentimento com pensamento. Não adianta você afirmar que quer prosperidade se lá no fundo você se sente indigno, se você não consegue realmente sentir que merece abundância. O universo responde muito mais ao que você sente do que ao que você fala. Então trabalhe para alinhar suas emoções com seus desejos. Se você quer abundância, comece a se sentir abundante agora, com o que você já tem. Terceiro, combine intenção com ação. O universo adora quando você não só pede, mas também faz sua parte. Então, se você está pedindo por um emprego melhor, também atualize seu currículo, se candidate para vagas, fale com pessoas da área. Se está pedindo por um relacionamento amoroso, também se arrume, saia de casa, esteja aberto para conhecer gente nova. Manifestação não é ficar sentado esperando que as coisas caiam do céu, é você fazer sua parte enquanto o universo faz a dele. E quarto, cultive fé e paciência. Sim, eu acabei de dizer que as coisas se manifestam mais rápido quando você está em fase próspera, mas rápido é um termo relativo. Às vezes o universo precisa reorganizar toda uma estrutura de circunstâncias para te entregar o que você pediu da melhor forma possível. Então confie no timing divino. Continue fazendo sua parte, continue mantendo sua energia alta, e saiba que seu pedido foi ouvido e está sendo processado. 12º sinal. Você experimenta uma paz interior profunda mesmo no meio de desafios. E chegamos ao último sinal, que talvez seja o mais profundo e transformador de todos. Quando um leonino está verdadeiramente entrando numa fase de prosperidade real e duradoura, algo muda nas camadas mais profundas do seu ser. Você desenvolve uma paz interior, uma serenidade, uma confiança fundamental na vida que não depende das circunstâncias externas. Não importa se ainda existem desafios, contas para pagar, problemas para resolver. Você tem uma certeza interna, uma sensação de que no final tudo vai dar certo, de que você está exatamente onde precisa estar, de que está sendo guiado e protegido. E essa paz não é resultado de ignorância ou de negar os problemas. É resultado de uma compreensão mais profunda de como a vida funciona, de uma conexão renovada com algo maior do que você mesmo, seja isso Deus, o universo, a consciência cósmica ou qualquer nome que você queira dar. Deixa eu te explicar por que essa paz interior é tão significativa. Durante muito tempo, você provavelmente acreditou que prosperidade significava ter tudo resolvido, não ter mais problemas, viver numa espécie de paraíso terrestre onde tudo é perfeito o tempo todo. Mas essa não é a prosperidade real. Prosperidade verdadeira é você ter os recursos internos, a resiliência emocional, a sabedoria espiritual para navegar pelos altos e baixos da vida com graça e confiança. É você saber que mesmo quando algo dá errado, você vai encontrar uma solução. É você confiar que mesmo nos momentos escuros, uma luz está brilhando te guiando. É você ter fé de que não importa o que aconteça, você não está sozinho e vai ficar bem. Essa paz interior funciona como uma âncora num mar agitado. Enquanto outras pessoas são jogadas de um lado para o outro pelas ondas das circunstâncias, você permanece centrado, equilibrado, confiante. E sabe o que isso faz? Te permite tomar decisões melhores, agir de forma mais estratégica, manter relacionamentos mais saudáveis, criar oportunidades onde outros veem apenas problemas. Porque quando você não está em pânico, quando não está desesperado, quando não está movido pelo medo, você consegue pensar com clareza, intuir com precisão, agir com sabedoria. E para Leão especificamente, essa paz interior é como água fresca num deserto. Por quê? Porque vocês tendem a ser intensos, dramáticos, emocionalmente investidos em tudo que fazem. Vocês sentem tudo muito profundamente.
E isso é lindo, é parte do que torna vocês tão apaixonados, criativos e carismáticos. Mas também pode ser exaustivo. Pode fazer vocês se perderem em tempestades emocionais, reagirem de forma exagerada a pequenos problemas, sofrerem mais do que o necessário. Então, quando vocês desenvolvem essa paz interior profunda, é como se ganhassem um superpoder. Vocês mantêm toda a intensidade, toda a paixão, mas agora têm também um centro calmo, um porto seguro interno para onde podem sempre retornar quando as coisas ficarem intensas demais. Como você sabe se desenvolveu essa paz interior? Você percebe que não entra mais em pânico facilmente. Situações que antes te deixariam desesperado agora você encara com uma calma relativa. Você pensa comigo, vou dar um jeito. Sempre dou ao invés de pensar está tudo perdido. Você dorme melhor à noite, mesmo quando tem preocupações, porque consegue entregá-las para o universo ao invés de ficar remoendo até de madrugada. Você para de brigar tanto com a realidade, de ficar pensando por que isso está acontecendo comigo e começa a aceitar o que é e buscar a melhor forma de lidar com isso. Você desenvolve uma capacidade de ver o lado bom até nas situações difíceis, de encontrar o aprendizado nos desafios, de perceber que muitas vezes aquilo que parecia uma tragédia na verdade estava te redirecionando para algo melhor. E talvez o mais importante, você para de depender da validação externa para se sentir bem consigo mesmo. Você não precisa mais que todo mundo te elogie, te reconheça, te admire para saber que você tem valor. Claro que é gostoso receber reconhecimento, mas não é mais uma necessidade desesperada. Você sabe quem você é, conhece seu valor, reconhece suas qualidades e aceita suas imperfeições. E essa autoaceitação profunda é a fundação sobre a qual toda prosperidade verdadeira é construída. Como cultivar e aprofundar essa paz interior? Primeira coisa, desenvolva uma prática espiritual consistente. Pode ser meditação, oração, yoga, caminhadas na natureza, qualquer coisa que te conecte com algo maior do que seu ego individual. Essa conexão é o que te dá acesso a uma paz que transcende circunstâncias. Segunda coisa, pratique gratidão diariamente. Quando você foca no que já tem de bom, no que já está funcionando, isso acalma sua mente e abre seu coração. Terceira coisa, perdoe o passado. Tanto os erros dos outros quanto seus próprios erros. Carregar ressentimento e culpa é como tentar nadar com pedras amarradas nos pés. Liberte-se através do perdão. E quarta coisa, confie no processo da vida. Entenda que existe uma inteligência maior orquestrando tudo, que você está sendo guiado mesmo quando não entende para onde, que tudo que acontece, de alguma forma, está servindo ao seu crescimento e evolução. E aí, meu querido leonino, minha querida leonina, chegamos ao final dessa jornada incrível. Quero que você pare por um momento e reflita. Quantos desses 12 sinais você já identificou na sua própria vida? Se você reconheceu pelo menos metade deles, pode ter certeza absoluta de que sim, sua fase mais próspera está realmente começando. E não é algo que vai acontecer num futuro distante, não. Está acontecendo agora mesmo. Cada sinal que você identificou é uma confirmação de que o universo está trabalhando a seu favor, que as engrenagens cósmicas estão se alinhando para te elevar a um novo patamar de abundância, sucesso e realização. Mas agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com essa informação? Porque de nada adianta saber que a prosperidade está chegando se você não se prepara para recebê-la, se você não faz sua parte, se você não honra os sinais que o universo está te mandando. Então, aqui está meu desafio para você. Escolha 3 desses sinais que mais ressoaram com você. E para cada um deles, tome uma ação concreta nos próximos 7 dias. Se você reconheceu o sinal do brilho intensificado, invista em cuidar da sua aparência. Vista aquela roupa que te faz sentir poderoso. Entre nos ambientes com confiança renovada. Se você identificou o sinal das pessoas influentes surgindo, faça questão de cultivar essas conexões. Marque aquele café, responda aquela mensagem, esteja presente. Se você percebeu que sua criatividade está transbordando, dedique tempo todos os dias para expressar isso, nem que sejam só 15 minutos. O importante é você mostrar para o universo que está prestando atenção, que está cooperando com o processo, que está pronto e disposto a abraçar a prosperidade que está chegando. E outra coisa fundamental, compartilhe essa mensagem. Se esse vídeo tocou seu coração, se você sentiu que era exatamente o que precisava ouvir hoje, passe isso adiante. Manda para aquele amigo ou amiga leonina que também precisa dessa confirmação. Comenta aqui embaixo me contando qual sinal mais te impactou, de onde você está assistindo, como você pretende agir a partir de agora. Porque quando você declara publicamente suas intenções, quando você compartilha sua jornada, você amplifica a energia de manifestação. E cria também uma rede de apoio com outras pessoas que estão na mesma vibração que você. Lembra que falamos sobre Leão ser o signo do coração, da generosidade, de elevar os outros?
Pois então, esse é seu momento de fazer exatamente isso. Se este conteúdo agregou valor para você, se ele iluminou seu caminho de alguma forma, considere se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Dê aquele like maroto que ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam dela. E se você realmente quer apoiar esse trabalho, se você sente no coração que essas mensagens têm feito diferença na sua vida, considere se tornar um membro do canal, um apoiador. Cada apoio, por menor que seja, me permite continuar dedicando tempo e energia para trazer esse conteúdo de qualidade para você. E agora, antes de você ir, quero deixar uma última reflexão. Prosperidade não é um destino final onde você chega e pronto, acabou. Prosperidade é um estado de ser, é uma forma de caminhar pela vida, é uma frequência energética que você aprende a manter independentemente das circunstâncias externas. Esses 12 sinais que compartilhei com você não são apenas indicadores de que coisas boas estão chegando. São também convites para você se tornar a versão mais elevada, mais poderosa, mais autêntica de si mesmo. A versão leonina que brilha sem pedir desculpas, que lidera com coração, que cria com paixão, que ama com intensidade, que vive com coragem. Essa versão sempre esteve dentro de você, esperando o momento certo para emergir. E esse momento é agora. Então levanta essa cabeça, endireita essa postura real, olha para frente com aquele olhar confiante de quem sabe que merece tudo de bom que a vida tem para oferecer. Porque você merece mesmo. Você é leão, você nasceu para brilhar, para prosperar, para viver uma vida abundante e significativa. E sua hora chegou. O universo está dizendo sim para você. Agora você precisa dizer sim de volta. Aceite as bênçãos que estão chegando. Abra seus braços, seu coração, sua vida para receber. E prepare-se, porque quando o leão entra na sua fase próspera, quando vocês finalmente se alinham com todo o seu potencial, não há limites para o que podem alcançar, criar e manifestar neste mundo. Eu acredito em você. O universo acredita em você. Agora é sua vez de acreditar também. Vamos juntos nessa jornada rumo à prosperidade plena, verdadeira e duradoura que é seu direito de nascimento. Um abraço enorme aí do coração, e até o próximo vídeo.